Você já se sentiu acorrentado pela necessidade de ter controle? Já percebeu que quanto mais busca segurança, menos vive? E se a sua obsessão por evitar o desconforto for justamente o que está impedindo o seu crescimento? A verdade é simples, mas aterrorizante. Você está paralisado, talvez nem saiba exatamente por quê. Mas sente. Sente como se vivesse em um casulo invisível. Uma busca constante por blindar a si mesmo de qualquer incerteza, de qualquer dor, de qualquer revés. Desde cedo te ensinaram que o certo era ser cauteloso, que os prudentes vencem no final, que basta planejar cada passo, calcular cada risco, evitar qualquer instabilidade e o mundo em sua ordem natural te recompensará com paz. Mas e se tudo isso for uma gaiola dourada? Um mapa que te deram para te manter previsível, estagnado, dependente? Quantas vezes você silenciou sua intuição para seguir o plano seguro? Quantas vezes engoliu a aventura, a oportunidade, o desconhecido só para não sair da zona de conforto? Quantas vezes deixou de tentar algo grande e ainda sorriu dizendo: é melhor garantir o que já tenho, né? Essa necessidade de segurança que tanto te disseram ser uma virtude, talvez seja apenas uma âncora disfarçada. O mundo não recompensa quem apenas sobrevive. O mundo recompensa quem se adapta, quem arrisca, com sabedoria, claro. E se você está aqui ouvindo isso, é porque já sentiu isso na pele. Já se frustrou sendo o cara cauteloso, a pessoa que nunca dá um passo em falso, o amigo que sempre tem um plano B, e percebeu com uma angústia silenciosa que quanto mais se protege, menos experiência. Quanto mais evita a queda, mais se distancia do voo. Quanto mais tenta controlar, mais a vida imprevisível te atropela. É aqui que os estoicos entram, não como profetas da apatia, mas como mestres da resiliência e da ação consciente diante do incontrolável. Estar seguro em excesso não é o mesmo que ser livre. E viver tentando controlar cada variável é se tornar refém da própria ansiedade. Este texto é um convite à ruptura. Vamos atravessar juntos o véu da ilusão do controle absoluto. Vamos expor o desconforto, a verdade brutal e necessária por trás da obsessão por segurança. Você não precisa se tornar imprudente, mas precisa despertar. Porque enquanto tentar evitar qualquer risco, será escravo de um futuro que nunca chega, preso em um presente que não se move. E se você já está cansado de se sentir engessado, limitado, sufocado pela própria cautela, talvez esteja na hora de aprender com os estoicos o que nunca te ensinaram, como abraçar a incerteza e começar a viver de verdade. Você está pronto? Então venha, porque a transformação começa agora. Você cresceu ouvindo que o certo era ter um porto seguro, que estabilidade gera felicidade, que basta acumular garantias e o universo conspirará a seu favor. Mas e se eu te dissesse que essa ideia é uma prisão cuidadosamente disfarçada? Que a segurança sem propósito é só uma jaula em um mundo que opera pela mudança, pela adaptação, pela coragem? A verdade é que buscar segurança em excesso virou sinônimo de paralisia. Buscar segurança se tornou não se expor, não tentar o novo, não abraçar o caos criativo. Buscar segurança virou calar a própria vontade de explorar para não incomodar o medo. E o mais perverso: quanto mais você tenta se sentir seguro, mais o medo de perder o pouco que tem te domina. Buscar segurança da forma que te ensinaram significa esquecer de si mesmo para caber na zona de conforto dos outros ou da sociedade. É ser um figurante em um palco que exige protagonistas. E a plateia aplaude, mas não por admiração. Aplaude porque é conveniente. Porque enquanto você continuar sendo previsível, estático, avesso ao risco, você é inofensivo. E aquilo que não desafia também não prospera de verdade. Sêneca, em sua sabedoria atemporal, dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. A busca desenfreada por segurança não é virtude, é inércia. E a inércia neste mundo é um convite à estagnação. Sofremos mais na imaginação do que na realidade, escreveu Sêneca. Releia essa frase, deixe ela ecoar se for preciso.
porque essa consciência pode ser o início do seu movimento. A verdade é que você foi educado para se proteger, não para florescer. Desde cedo te ensinaram que a sua tranquilidade dependia de evitar qualquer perigo. Não vai por aí, não fala isso, fica quietinho. E assim, pouco a pouco, você aprendeu que o risco era errado, que a vulnerabilidade era fraqueza, que abraçar a incerteza era loucura. Você aprendeu a se encolher para se sentir seguro. Mas a pergunta que te faço agora é: seguro de quê? Protegido de quem? Garantido para quê? Porque no final, mesmo fazendo tudo certo, você ainda se sente limitado, ainda precisa implorar por uma chance, ainda vive com a sensação de que está sempre perdendo o bonde, sempre à beira, sempre quase pronto. É aqui que começa o colapso. A segurança virou cárcere. Você está preso numa cela acolchoada com desculpas bonitas. Sou prudente demais, não tenho sorte. Prefiro esperar o momento certo. Mas por trás de cada justificativa há um medo não dito. Continue evitando, para que eu não tenha que enfrentar a vida. E você continua, mesmo quando sufoca, mesmo quando a alma grita por liberdade. Mesmo quando o seu potencial implora para ser liberado. A tragédia é que você confunde essa paralisia com sabedoria. Acha que está sendo inteligente, que está sendo responsável. Mas o mundo não vê sua intenção. O mundo reage à sua postura. Você pode ter o potencial mais brilhante e ainda assim ser ignorado, porque potencial sem ação é só mais um sonho esquecido. A busca por segurança sem movimento vira moeda de troca para os acomodados, vira desculpa para os covardes, vira prato principal para os medos que se alimentam da sua hesitação, da sua vontade desesperada de não perder o controle. E quanto mais você tenta mostrar que é previsível, mais vira paisagem, não pessoa. Paisagem. Você já percebeu isso? Já percebeu que quem se move, mesmo tropeçando, chega a algum lugar? Já notou que quem tenta, mesmo que erre, aprende e avança, enquanto você, com toda a sua cautela, segue no mesmo lugar, sobrecarregado de "e se", esquecido das possibilidades? Isso acontece porque o mundo não recompensa apenas os seguros, recompensa os que ousam, os que imprimem a sua marca. Os estoicos não eram defensores da temeridade, eram cirurgiões da alma humana. Olhavam o mundo e viam o que ninguém queria ver, o quanto nos limitamos. O medo, quando cego, é uma estratégia de autossabotagem. E quem vive para parecer seguro, cedo ou tarde, perde tudo, até a chance de ter vivido. A pessoa segura que se recusa a encarar a incerteza vira peça descartável. Você pode planejar tudo, tempo, recursos, cada detalhe. Mas no dia em que a vida apresentar o imprevisto, você será ignorado. E o mais cruel, sem ter sequer tentado. Afinal, você nunca se deu a chance de mais do que a inércia. O mundo entende ação, não entende apenas planejamento. Então aqui vai a primeira verdade incômoda que precisa ser dita. A sua busca por segurança está te aprisionando. Não porque seja errada em si, mas porque está sendo usada pelo seu medo contra você. E enquanto você continuar se escondendo atrás da imagem de alguém sempre no controle, estará negando sua força, sua adaptabilidade, sua dignidade. Você não nasceu querendo evitar todo o risco. Essa fome por estabilidade, essa urgência em fugir do incerto, esse medo de falhar foi aprendido, condicionado, imposto. Desde muito cedo você entendeu, talvez sem palavras, talvez só com olhares e repreensões sutis, que ser você inteiro, com suas vontades de explorar, seus erros, suas vulnerabilidades, não era seguro. Você aprendeu que o conforto vinha com preço e que o preço era a sua paralisia. Quando criança, bastava querer subir numa árvore ou falar com um estranho para ouvir que era perigoso ou te não deve. Bastava cair na hora errada para ser excessivamente protegido. Bastava ser você, curioso, ousado, propenso a errar, para ser moldado. E você se moldou. Começou com gestos pequenos. Evitar um desafio aqui, seguir a multidão ali. Logo virou um modo de vida. Evitar novidades, desistir antes de tentar, fingir que não deseja mais. Tudo isso virou rotina porque, em algum ponto da sua história, você aprendeu que sua sobrevivência, não apenas física,
mais emocional, dependia de não se expor à falha ou ao desconhecido. O problema, essa adaptação virou estagnação, virou um mecanismo automático de autolimitação. Você se tornou mestre em prever o pior cenário, em sentir a ameaça antes que ela exista, em medir as palavras para não parecer ingênuo, em se antecipar às perdas só para evitar o desconforto da incerteza. Mas sabe o que é mais cruel? Você acha que isso é prudência, mas não é. É medo. Medo de falhar, medo de se machucar, medo de ser chamado de inconsequente, ingênuo, irresponsável. Medo de ser quem você realmente é, com desejos, imperfeições e uma enorme capacidade de aprender com a vida, mesmo com dor. E enquanto você vive esse medo disfarçado de cautela, o mundo te lê exatamente pelo que você mostra. Inércia. Os estoicos sabiam disso. Eles não falavam sobre psicologia nos moldes modernos, mas entendiam como ninguém a alma humana. Sabiam que as pessoas e a vida respeitam aquilo que se move, que tenta, que não se curva diante da primeira dificuldade. Sabiam que quem nunca tenta, nunca erra, no bom sentido, nunca se expõe, nunca é levado a sério pelo destino. E isso se aplica a você. Você pode ser inteligente, mas se nunca coloca suas ideias em prática por medo, será tratado como um mero observador, não como um agente de mudança. Você pode ter recursos, mas se nunca os usa para construir algo novo, serão apenas lastro. E o pior, ninguém vai sentir sua falta ali, parado, porque o mundo não mede potencial não exercido, mede impacto gerado. E se sua busca por segurança é sempre oferecida sem tentativa, sem aprendizado, sem risco calculado, ela deixa de ser prudência e vira prisão. Você já percebeu como as pessoas seguras demais estão sempre esperando o momento perfeito, sempre justificando a inação, pedindo desculpa por não ousar, enquanto os que se arriscam, com inteligência, mesmo que tropecem, aprendem e conquistam? Isso não é coincidência, é estrutura existencial, é hierarquia da ação. O paralisado vive com medo de perder o que tem. O agente vive com a clareza do que pode ganhar e do que pode aprender. O paralisado se esconde atrás das máscaras da prudência excessiva. O agente mostra a cara, mesmo quando é desconfortável. O paralisado espera que sua inércia o proteja. O agente sabe que sem movimento não há evolução. E aqui entra uma das maiores confusões existenciais da nossa geração. A ideia de que evitar o desconforto é o mesmo que ser feliz. Não é. Evitar desconforto é evitar a vida. Ser feliz é encontrar propósito e serenidade, mesmo no caos. Evitar desconforto é fugir do desafio. Ser feliz é enfrentá-lo e aprender. Evitar desconforto é viver no raso, com medo de afogar. Ser feliz é mergulhar, sabendo que você pode aprender a nadar ou, se for o caso, que a profundidade também ensina. A psicologia da busca por segurança excessiva é, na verdade, a psicologia do medo. Medo de falhar, medo de sofrer, medo de perder o pouco que conquistou. Mas aqui vai uma verdade crua. Aquele que vive com medo de perder, já perdeu a si mesmo na jornada. E se você continuar vivendo assim, com medo de arriscar, medo de se expor, medo de ser quem você realmente é, com suas vulnerabilidades e potências, vai acabar vazio. Vai se olhar no espelho e não vai mais saber quem é. Vai viver sendo o personagem que evita a vida, menos o seu. Porque o preço da paralisia é a autoanulação. Os estoicos diriam: não se trata de evitar o sofrimento, se trata de aprender a lidar com ele. E isso só acontece quando você tem coragem de tentar, de se mover, de representar a possibilidade. É claro que ser imprudente não é a solução, mas ser inerte também não é. Existe um caminho no meio, mas ele só é acessível quando você entende que buscar segurança em excesso não é ser sábio. É ser condicionado, é ser treinado para temer, é ser mantido em um estado perpétuo de medo e dependência do controle externo. E você merece sair disso, mas para isso precisa encarar uma pergunta brutal. Sua busca por segurança está nascendo da sabedoria ou do medo? Porque se for do medo, ela não é proteção. É armadura pesada demais, é escudo que te cega, é prisão. E você não foi feito para viver preso.
Foi feito para se tornar inteiro, mesmo que isso signifique aceitar as cicatrizes da jornada. Você passou a vida acreditando que seria recompensado pela sua cautela, que bastaria ser prudente, planejado, avesso ao risco, e a vida veria sua responsabilidade. Mas Epicteto, há milhares de anos, escreveu uma sentença que atravessa como um raio qualquer planejamento ingênuo. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Essa frase é um golpe e também uma revelação. Ela nos mostra que o mundo e o destino não respondem à sua busca por controle interior. O mundo responde à sua ação, à sua resiliência, ao impacto que você causa, ao movimento que você gera, apesar do medo. É cruel, com certeza, para quem ama a previsibilidade, mas é real. E enquanto você viver esperando que o cenário perfeito se configure para você agir, continuará sendo ignorado pelas oportunidades que sabem que a vida é jogo de movimento. E os estoicos não escreveram para criar acomodados, escreveram para ensinar a arte de viver, que é a arte de adaptar-se e agir. Eles sabiam que, em um mundo povoado por imprevistos, ser apenas estático é pedir para ser engolido pela mudança. Mas há uma saída, e ela começa com um novo tipo de força. Não aquela força pregada pelos que vendem a ilusão do controle, que exige garantias, certezas e ausência de risco, mas a força estoica, uma mistura de aceitação do que não pode ser controlado, coragem para agir no que pode, inteligência para discernir a diferença e serenidade para atravessar a tempestade. Marco Aurélio dizia que o imperador, aquele que quer governar sua vida e não ser governado pelas circunstâncias, deve ser como a água, flui, se adapta, contorna obstáculos, mas nunca para. A água encontra caminho. Mesmo diante da rocha, ela se adapta e infiltra, ou simplesmente espera, mas sua natureza é seguir em frente. Essa metáfora é uma das mais belas e libertadoras já escritas. A água é resiliente. Observa, sente o ambiente, percebe as correntes escondidas, sabe quando ser calma e quando ter força. Ela não tem medo de se misturar. Ela encontra caminho através das frestas. Já a rocha, se estática, apenas é desgastada. E aqui está a chave. Você precisa ser água, precisa sentir a vida fluir, mesmo diante dos obstáculos. E precisa ser forte o suficiente para continuar, mesmo quando o medo grita para você parar. Porque por mais que doa, é isso que a vida recompensa: movimento, resiliência, adaptação. Você não precisa deixar de ser cauteloso, planejado, responsável, mas precisa entender que essas qualidades sem ação, sem fluidez, sem a coragem de enfrentar o incerto, se tornam armadilhas. A mesma prudência que te protege também pode te limitar se for usada para justificar a inércia. Por isso, os estoicos nos convidam a parar de buscar o controle externo e começar a construir a fortaleza interna. Não a fortaleza que se fecha para o mundo, mas a que encontra serenidade e propósito mesmo no caos. Não a que evita a dor, mas a que a atravessa, aprendendo. E aqui está a virada de chave. Você não precisa ser invulnerável. Você precisa deixar de ser inerte. A vida recompensa quem se move. E esse movimento começa na sua capacidade de dar o primeiro passo, de parar de se justificar, de entender que nem toda a incerteza é uma ameaça, e muito menos um motivo para parar. Você não precisa de garantias para começar. Você só precisa parar de pedir permissão para viver plenamente. A energia que você projeta tem peso. E se você se apresenta como alguém sempre medroso, sempre no controle, sempre evitando, você será tratado como um elemento estático. E um elemento estático pode ser contornado, esquecido. Mas quando você se apresenta com movimento, com um olhar que aceita o incerto, com a coragem de tentar, com uma postura que aprende com a queda, você começa a mudar a forma como o mundo te enxerga. E mais importante, começa a mudar a forma como você se enxerga. Porque a maior força que os estoicos ensinam não é dominar as circunstâncias, é deixar de ser dominado pelo medo delas. Você pode sim buscar segurança, mas ser fluido no sentido de se adaptar, de aprender com o caos, é muitas vezes o caminho mais seguro para encontrar a serenidade. E a serenidade é a base de qualquer vida bem vivida.
Sem ela, tudo é ansiedade. Então olhe para si agora. Você tem sido água ou vive batendo na mesma rocha do medo? Você tem fluído ou vive tentando barrar o rio da vida? A energia que você passa está alinhada com a vida que você deseja ter? Ou você se mostra paralisado, esperando que o mundo perceba sua coragem escondida? O imperador, que nesse contexto é você sim, você mesmo, precisa acordar. Precisa tirar o manto da ilusão do controle e vestir a armadura da resiliência. Precisa aprender que ser adaptável não é trair sua essência, é proteger sua capacidade de existir em qualquer cenário. E mais, é se dar o direito de aprender e evoluir, mesmo que o caminho seja incerto. Porque a sua capacidade de ação não é um luxo, é uma ferramenta essencial. E ferramenta só deve ser guardada depois de usada. Chegou a hora da pergunta que você evitou a vida inteira. Você quer ter controle ou quer ser livre para viver? Parece assustador, né? Quase um salto no vazio. Mas é a escolha que os estoicos em silêncio te obrigam a fazer. Porque a busca por controle, quando baseada em medo, em necessidade de previsibilidade, em dependência da estabilidade externa, é a mais sutil das prisões. E pior, é uma prisão em que você mesmo tranca a porta. Você não precisa de grades quando tem a necessidade de saber o futuro. Não precisa de algemas quando tem medo do imprevisto. Não precisa de censura externa quando vive se sabotando internamente para caber na zona de conforto. A verdade que ninguém quer encarar é essa. A obsessão por ser visto como seguro, prudente, no controle, não nasce da sabedoria, nasce da vergonha de não ter todas as respostas e garantias. E essa vergonha é sorrateira. Ela se disfarça de responsabilidade, se veste de planejamento excessivo, se mascara de cautela. Mas no fundo, é só a sua crença secreta de que você não é capaz de lidar com o que vier. Por isso, você se acautela, se retrai, se adapta a cada possível risco, a cada cenário hipotético. Diz não para oportunidades quando quer dizer sim. Desiste rápido demais. Congela quando tudo dentro de você quer se mover. E aí, quando se dá conta, passou a vida tentando evitar o que talvez nem acontecesse. Você virou o que o medo precisava que você fosse e esqueceu quem você era. Alguém com a incrível capacidade de aprender e se adaptar. Um homem que tenta ser feliz controlando tudo à sua volta será sempre escravo das circunstâncias. Aqueles que desejam ser livres devem estar dispostos a encontrar serenidade no caos. Essa frase não é dos grandes estoicos, mas poderia ser. Porque o que eles nos ensinam é que a liberdade começa quando você para de se importar com o que a vida pode te tirar e começa a focar no que você pode fazer com o que restar. Mas não se engane. Esse caminho não é fácil. É incerto, exige vulnerabilidade. Muitas pessoas vão te achar imprudente, vão dizer que você mudou, que ficou sem juízo. E você vai se perguntar, será que eu estou sendo irresponsável? Não. Você está finalmente sendo corajoso. E a coragem, depois de anos de inércia, assusta, incomoda, porque quebra o pacto invisível que você tinha com o seu medo. Eu fico parado e, em troca, você me dá a ilusão de segurança. Mas a moeda que te pagaram foi falsa. Não era segurança, era paralisia. E quando você decide sair do papel de quem evita a vida de quem precisa controlar tudo, de quem não se permite falhar, você quebra esse pacto e começa a escrever um novo contrato consigo mesmo. Eu serei leal à minha capacidade de tentar, mesmo que isso me custe a certeza de quem só sabia me valorizar pelo quão imóvel eu era. A verdadeira liberdade exige que você abra a mão do personagem do cauteloso perfeito. Exige que você tolere o desconforto do imprevisto. Exige que você sustente o olhar de quem desaprova sua ousadia sem baixar os olhos. Porque a vida que vale a pena não exige a sua paralisia. E a serenidade que te fortalece não nasce do controle absoluto. Ela nasce da aceitação, da resiliência, da ousadia de se bastar em movimento. E aqui vai a parte mais brutal de todas. Ninguém vai te dar coragem. Não haverá um sinal, não haverá um mapa completo. Não haverá uma linha de chegada com fogos de artifício dizendo: parabéns, agora você é livre de verdade.
Você terá que se libertar sozinho. No silêncio, no desconforto da primeira tentativa, na raiva contida que você transformará em ação, na dor antiga que você usará como alicerce para não parar. E quando isso acontecer, algo muda para sempre. Você não implora mais por garantias. Você não suplica por um cenário perfeito. Você escolhe. Você decide para onde direcionar sua energia e para onde não gastá-la mais. Isso é ser imperador de si mesmo. É deixar de ser súdito da ilusão do controle externo. É abandonar o trono falso da segurança excessiva e assumir o reino da sua capacidade de agir. Sim, você pode continuar buscando segurança, mas não uma segurança à custa da sua vida. Não uma segurança que aceita tudo parado. Não alguém que se anula em nome de uma cautela que só serve para te manter pequeno. Porque se for assim, então você não é prudente. Você é domesticado pelo medo, e ninguém nasceu para isso. Então eu te pergunto agora, direto, sem rodeios, você quer ter controle ou quer ser livre para viver? A resposta não está na sua cabeça. Está nas suas escolhas e no que você vai fazer a partir daqui. Você passou por 4 camadas. Desconstruiu a ideia de segurança excessiva, reconheceu as raízes do seu comportamento evitativo, descobriu a potência da resiliência nas ideias dos estoicos. E, por fim, se deparou com a escolha mais difícil da vida adulta: controlar o mundo ou finalmente ser fiel à sua capacidade de navegar por ele. A resposta talvez ainda esteja ecoando dentro de você. E tudo bem, transformações reais não vêm com fanfarra. Elas vêm com silêncio, desconforto e às vezes um pouco de ousadia. Mas é nesse movimento que nascem as mudanças mais verdadeiras. O mundo recompensa quem se move. O resto é só estagnação. E você merece sair da paralisia e assumir o leiteiro da sua própria jornada. Se você chegou até aqui, provavelmente alguma coisa dentro de você já não se encaixa mais na antiga fantasia de ter tudo sob controle a qualquer custo. E essa fissura, essa rachadura na sua zona de conforto, é o começo da sua libertação. Eu lembro da primeira vez que percebi que minha busca por segurança estava me paralisando. Foi numa conversa com um amigo que eu admirava. Alguém que, sem saber, me dizia sempre a mesma coisa com os olhos: você pensa demais antes de agir. Na época, achei que era uma observação. Hoje, vejo que era um aviso. Eu analisava tudo, planejava, evitava riscos, me preparava excessivamente. Mas um dia, depois de mais uma situação em que me vi perdendo uma oportunidade por não ser o momento certo, senti uma frustração que me queimou por dentro. Frustração com as circunstâncias, talvez, mas principalmente frustração comigo. Naquela noite, escrevi uma frase num papel e deixei colada no espelho. Buscar segurança não é se esconder. Buscar segurança é ter coragem de enfrentar. Demorei anos para entender o peso disso. E talvez você esteja nesse mesmo processo agora. E se estiver, só quero te dizer: eu vejo você. Este conteúdo não é sobre dar lições. É sobre acender velas em corredores escuros, onde muitos caminham sozinhos, presos aos seus medos. E se uma dessas velas iluminou algo dentro de você hoje, já valeu. Se você ainda não se inscreveu no canal, tudo bem. Continue sendo cauteloso, continue deixando as oportunidades passarem. O algoritmo adora quem vive na inércia. Agora, se você está pronto para parar de ser a versão paralisada de si mesmo, clica em curtir, comenta lá embaixo a última vez que você ousou sem ter 100% de certeza e se inscreve. Não porque eu pedi, mas porque, a partir de agora, você só faz o que escolhe fazer. E os conteúdos que estão aparecendo aqui na tela. Um deles vai te tirar da zona de conforto, o outro vai te libertar. Mas eu não vou dizer qual é qual. Você vai ter que descobrir sozinho, como toda transformação que realmente importa. Nos vemos do outro lado.